Não só na clínica médica, mas em todos os setores, todas as áreas, vocês vão ter que ter medidas para controle de dor, né? E antes disso, eu queria ver com vocês. Acho que a gente até conversou um pouquinho. Gente, quais são as piores dores que o ser humano pode sentir? O que vocês acham? Eu acho que seria uma fratura exposta. Uhum, A que mais? cólica de rim, eles falam que é insuportável, eu nunca tive, mas, né? O Uhum. parto, O parto. Que mais? Uma unha encravada. A unha encravada. Pode falando, gente. Que mais? Um parto, né? Parto homem, Uhum, normal. homem até a gripe, né? Você sente dor, né? Homem é foda. isso. Caso dor de ouvido, Dor de ouvido. Dor no dente também, né? Aham, tá certo. Pessoal, então assim, eu perguntei para vocês quais são os piores tipos de dor, mas na verdade, primeiro a gente precisa entender o que é dor, né, gente? Dor, antes de tudo, a gente precisa saber que é um estado relativo, que é multifatorial, é muito relativo dor. Cada pessoa tem o seu nível diferente de experiência de dor, né? Então, para uma pessoa, ela pode ter um nível de dor, sentir uma dor mais exacerbada, e para você não. Para você, às vezes, você controla muito bem essa dor. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou uma pessoa que não suporta sentir dor, gente. Eu sinto muita dor e eu não consigo ficar muito tempo sentindo dor. No dia, por exemplo, que eu fui colocar o DIU, não sei se vocês aqui, meninas, têm DIU, mas enfim. Gente, eu coloquei no centro cirúrgico com anestesia, com sedação, e um procedimento que dura 5 minutos, e eu tinha que ficar só 1 hora depois na recuperação, né, para ver se foi embora. Jesus, Laura, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor Eu, de eu, Deus, co- Eu dei eu coloquei, só que eu coloquei no próprio consultório médico sem nada e não senti nada. misericórdia. Então, você não sente nada de dor, é, você... Nossa Senhora! Laura, eu tive um abscesso no nariz, meu nariz ficou enorme. Fui na médica, ela fez a limpeza lá no consultório sem anestesia, sem nada. Ficou 1 hora mexendo no meu nariz. Nossa, gente, Aí sim, depois vocês que ela são guerreiros. terminou, ela falou assim, tinha que ter dado anestesia. Eu falei, sua vaca. Então, vocês são guerreiras, Tá gente. doido. Esse procedimento aí que eu tô contando para vocês, que era para teoricamente eu ir embora em 1 hora, e na hora que eu já saí do centro cirúrgico, eu já fiquei morrendo de dor, tive que ficar 8 horas lá em recuperação, tomando tramal, com Meu soro, Deus. enfim, Misericórdia. não suporto dor, e para mim realmente estava insuportável, gente. Imagina você fazer uma cesárea. Não, eu sei, e eu até falei isso pro outro grupo ontem à noite, né? Falei, gente. Eu, como professora, sei dos inúmeros benefícios do parto normal, né, que isso pode conferir, mas eu tenho plena consciência de que eu não dou conta, gente. Eu morro se eu fizer isso. Não dou conta. Não dou conta. Se eu não conseguir nem colocar o DIU no centro cirúrgico, quem dirá ter um parto normal. Então, sem zero condições. Quero que me ceda, quero anestesia geral, quero Mas dormir, e quero a nem ver preávido. cesárea? E a Quero não. cesárea que depois você sofre com o parto? Ai, eu não quero nem ver, gente. É melhor eu não ter Apesar filho. que eu não sofri. Eu não sofri. Eu saí da cesárea, acabou a anestesia, eu fui tomar banho sozinha. Nossa, não, gente. Depois foi tranquilo. E o principal ponto de tudo isso, gente, é que a gente tem que estar muito atenta e não menosprezar as dores desse paciente. Isso é muito importante, né? Porque para você pode ter um nível maior de dor e para o paciente não. Não significa que ele está de corpo mole. Ai, larga de ser mole, não é assim também. Não, então, independente se for uma dor de parto, uma cólica renal, se for uma unha encravada, uma dor no pé, a gente precisa considerar isso como um fato importante para aliviar e dar conforto para o paciente, né? E sobre isso, agora eu vou apresentar um vídeo, tá, gente? Não são profissionais da saúde que estão falando, mas eu achei bem legal esse vídeo, que ele mostra as 10 piores dores que um ser humano pode sentir, tá? E aí eles vão explicando por que que tem essas dores, e aí daqui a pouco a gente volta a falar. Peraí, deixa eu apresentar para vocês. Ai, professor, eu acompanho muito eles. Você acompanha todos, né? Gente, vou apresentar. E também vamos ver como podemos tratar algumas delas.
Cólica renal. A cólica renal, galera, também é conhecida por um nome mais popular, a famosa pedra desagradável, a pedra no rim. Ai, gente, peraí que tem anúncio. Que é uma massa sólida composta por pequenos cristais que surgem nos rins. E essa pedrinha pode deslocar do seu rim até a sua bexiga, através de um canal bem pequeno chamado uréter. E tudo isso aconteceria com o impulso da própria urina. Então, galera, quando isso acontece, o ser humano pode sentir uma das piores dores que existem. E essa dor é descrita por aqueles que já sentiram como uma dor insuportável. E geralmente, galera, os homens têm mais facilidades em ter pedra nos rins do que as mulheres. E isso pode acontecer entre os 20 e 30 anos de idade. Então, galera, tome cuidado. E também toma água. Só que mesmo os casos serem maiores em homens e também nessa faixa etária de 20 e 30 anos, qualquer pessoa pode desenvolver pedras nos rins, desde criança até mesmo um idoso. E para você se prevenir de sentir uma dor tão intensa como essa, e às vezes até mesmo alucinante de tanta dor que você pode sentir, é muito simples, basta você beber muita água. Pois a água ajuda na limpeza do rim e também eliminar todos os tipos de substância que pode acabar virando uma massa e depois causar a cólica renal. Cólica de bebê. Cólica nos bebês pode até não ser uma das piores dores, mas pelo fato de acontecer com bebês indefesos, pequeninos que não sabem falar e também não sabem nem como se livrar dessa dor, ela acaba se tornando uma das piores dores, né? Pobres bebês. E essa dor pode até aumentar por causa do desespero dos pais ao verem o seu filho daquele jeito, chorando a noite toda sem parar, se contorcendo de dor. E aí que na hora, sem saber o que fazer, os pais podem acabar mexendo na criança, pensando que isso vai ajudar, mas na verdade acaba piorando a dor da criança. E essas cólicas, galera, acontecem porque na verdade são contrações da musculatura abdominal da criança e fazem parte do seu desenvolvimento. E essas cólicas então acontecem nos primeiros meses de vida, quando o bebê ainda está se desenvolvendo. E está também se acostumando a digerir o leite, e a flora intestinal dele ainda não está formada. E é por isso então que ele acaba sentindo essas dores. Coitado do bebê, ele não tem culpa de nada, não sabe nem o que está acontecendo com ele. E sentir uma dor tão forte dessa não é nada legal. Dani, não tem nada para melhorar isso não, você que é pai? Bom, meu filho Filipe já passou por isso. Há 3 anos fizemos o enxoval dele nos Estados Unidos. E comprei um monte desses Colic Calm que ajudaram ele. Nossa, mas tem que buscar lá nos Estados Unidos? É, tinha, mas agora não precisa mais. Inclusive, minha sogra disse que já tem quase todas as farmácias do Brasil. Ainda bem, né? Então confira mais perto de você. Que da hora, isso que o Dani falou é uma boa dica para quem passa por isso. Você aí que é mamãe ou papai, agora já sabe o que fazer. Neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é basicamente uma intensa e forte dor na face. E é descrita pela ciência como a pior dor que um ser humano pode sentir. Essa dor acontece no nervo trigêmeo, que é um nervo que fica no rosto e possui 3 ramos. Um ramo que leva para a parte superior do rosto. O segundo é um ramo que leva para a parte do meio, perto do nosso nariz. E o terceiro na parte inferior, perto da nossa boca. Esse nervo é responsável pela sensibilidade do nosso rosto. E como qualquer outro nervo, ele possui também uma camada protetora, como se fosse uma camada que protege um fio elétrico. Só que em alguns casos, essa camada que protege o nervo pode acabar se degradando por culpa de alguma artéria ou veia que fica machucando o nervo. E quando essa camada então é desgastada, o nervo pode entrar em curto-circuito, assim causando uma dor incomparável. Nossa, mano, imagina a dor na cara. Contraía aqui o rosto só imaginando. E essa dor então, galera, pode aparecer em uma dessas 3 partes do nervo que a gente contou, né, desses ramos, ou se estiver em um estado mais crítico, atacar o nervo inteiro. Porém, essa dor acontece apenas de um lado do rosto. Nossa, mais bugado ainda, né, velho? E essa dor, então, é do tipo choque. Ou seja, você vai sentir uma dor como se estivesse levando choques muito fortes no interior do seu rosto. Lá dentro, assim, latejando. E essa é uma dor que vai e vem. Vem muito forte e passa rapidamente. Mas depois a dor volta. Ai, gente, esses anúncios é difícil. Peraí. Pular. Passa de novo também. E aí fica nesse vai e vem. Então, quando você menos espera, ai, tá tranquilo, passou. Choque na cara. E depois que a pessoa já tem esse problema, qualquer estímulo simples no rosto pode desencadear essa dor. Então, por exemplo, se você tiver esse problema e falar, mastigar ou até mesmo escovar os dentes, a dor vai
vai voltar. Por isso que ela é chamada também de pior dor do mundo. A pessoa tem que meio que se acostumar com isso, né? Fica parado? Pois você não pode fazer nada, senão sentirá um choque gigantesco no seu rosto. E ainda bem que existe um procedimento para tratar dessa dor, né? Um procedimento chamado de radiofrequência, onde o médico enfia algumas agulhas na bochecha do paciente, até essa agulha atingir o nervo trigêmeo. E dentro dessa agulha, então, é colocado um eletrodo, que é ligado em um gerador de radiofrequência, que assim, em contato com o seu nervo, vai emitir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica tem como objetivo inativar o seu nervo. E basicamente isso desativa a dor. Ele vai desativar o nervo, né? E aí você não vai sentir nada. Vai perder um pouco da sensibilidade do rosto. E existe um outro tratamento que não desliga o nervo, que funciona de uma maneira diferente. Que também funciona com uma agulha, só que dessa vez uma agulha com uma espécie de balãozinho na ponta dela. E quando esse balãozinho é inflado, em contato com o seu nervo, ele corta a circulação do sangue do nervo temporariamente. E quando isso acontece, então, a dor some instantaneamente, geralmente em 95% dos casos. E a pessoa chega até a chorar, só que dessa vez de alívio. Lombalgia aguda. A lombalgia aguda é uma dor na lombar, ou seja, na região mais baixa da coluna. E essa dor não é uma simples dor de coluna. É uma dor que pode durar de 4 a 6 semanas. Ou seja, você ficaria mais de um mês sentindo essas dores nas costas. E a dor é tão intensa que ela pode se estender para a região das nádegas e até mesmo ir para a parte de cima das coxas. Essa dor é acompanhada com dificuldades de andar e também pode ocorrer formigamento nas regiões. As pessoas que têm essa dor descrevem ela como uma dor tão grande que impossibilita a pessoa de andar. E outras vão até parar no hospital. E cerca de 65 a 90% dos adultos já sofreram ou sofrerão um episódio de lombalgia aguda. E isso acontece geralmente entre os 35 aos 55 anos de idade. E sabe o que causa isso na maioria das vezes, galera? Problema de postura. Ou seja, má posição para sentar, se deitar torto, má posição na hora de dormir, se abaixar de mau jeito, carregar um objeto muito pesado, ou até mesmo ficar mexendo no celular, sabe assim, ó, todo torto. Isso vai fazendo com que a sua postura vai pro beleléu. Bom, mas se quase 90% das pessoas já passaram ou passarão por isso, como podemos identificar e curar essa dor tão intensa? Bom, se você por algum motivo sentir essa dor tão forte, vá para o médico fazer uma consulta. Ele irá conversar com você, educar a sua postura e também te passará alguns exames. Exames físicos que têm como objetivo identificar corpo e te ajudar a tratar esse problema. E o legal também, galera, é que em muitos casos de dores emocionais, é possível se tratar e até mesmo se curar sem ter que usar nenhum remédio. Ai, gente, eu pulei muito, peraí. Dor emocional. Pois é, galera. Você sabia que a dor emocional também é considerada como uma das piores dores de todas? Sentimos essa dor por vários motivos, como traição, mentira ou perda de um ente querido. Traumas familiares, depressão e várias outras coisas pode acabar resultando em uma dor emocional muito forte. E hoje em dia, graças aos estudos da ciência, sabemos que as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando sentimos uma dor física, também são ativadas quando sentimos uma dor emocional. Ou seja, é uma dor de qualquer jeito. É uma dor igual a outra, se não pior, tá? Dessa forma, deu para perceber que a dor emocional pode ser tão forte quanto a dor física, né? Claro, dependendo do quanto aquilo te afetou. O estresse pós-traumático e a depressão são exemplos claros de dores emocionais, que podem durar anos e deixar muita gente com sequelas. Mas mesmo sendo uma dor emocional, hoje é possível identificar ela, graças a uma ressonância magnética funcional. Uma técnica de neuroimagem que nos ajudam a ver quais áreas do cérebro são ativadas, quando o nosso coração é partido e nossas emoções aparecem. Assim, então, se você estiver sofrendo de uma dor emocional muito forte, no caso de uma depressão ou qualquer outra dor, você pode ir até um médico fazer uma consulta e realizar exames cerebrais para identificar esses problemas. E assim também ele poderá saber se falta alguma substância no seu corpo e te ajudar a tratar esse problema. E o legal também, galera, é que em muitos casos de dores emocionais, é possível se tratar e até mesmo se curar sem ter que usar nenhum remédio. Apenas com o amor de familiares, amigos ao seu lado e também algumas sessões que te ajudam a se conhecer melhor e entender um pouco mais do seu cérebro. Então, se por algum motivo você estiver triste ou sentindo algo muito ruim dentro de você, aquilo que só você sabe, procure uma ajuda médica e converse com aqueles que estão sempre do seu lado. Dor de parto. O parto, todo mundo sabe o que é, né? Que é quando o bebê deixa o útero da mãe. E esse parto, galera, pode ser realizado de duas maneiras diferentes. Tem o parto normal e a cesárea. O parto cesáreo é aquele que envolve um procedimento cirúrgico, que faz um corte na barriga e retira a criança.
E geralmente essa cesárea é realizada quando na gravidez há um risco para a criança ou para a mulher, ou também quando a mulher não quer sentir uma das piores dores do mundo, que no caso é a dor do parto normal. E esse parto, o parto normal, é aquele que o bebê nasce de maneira espontânea, tendo que passar ali naquele lugar, sabe? Quase rasgando. E mesmo a galera tendo uma dor imaginável que só as mulheres sabem, de acordo com o Ministério da Saúde, esse é o parto mais seguro. Claro, é o que acontece de forma natural. Porém, essa dor do parto é descrita pelas mulheres como a pior de todas as dores e sensações. Além de toda a força, contração, rasga ali, abre aqui, as mulheres descrevem que na hora do parto é como se algum órgão estivesse sendo retirado de dentro dela. Mas como é um ciclo natural da vida, a gente tem que nascer, né? Em alguns casos, essa dor é tão intensa que algumas mulheres acabam criando um bloqueio. Ela sente muita dor, mas acaba esquecendo daquilo que sentiu. E muitas mulheres, então, descrevem essa dor como uma dor extremamente forte e até mesmo uma dor indescritível. Elas descrevem como uma dor indescritível. Mas milhares de crianças nascem todos os dias de parto normal. E é por isso, então, que as mulheres são guerreiras. E para dar a vida, sentem essa dor por nós. Cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas se referem a dores de cabeça muito fortes, que se repetem a um longo período de tempo. Pessoas que sofrem cefaleias em salvas sentem uma dor muito forte de 1 a 3 vezes por dia. Todo dia, então, ela vem te atormentar. E quando essa dor de cabeça chega, pode durar de 15 minutos até mesmo 180 minutos, se no caso essa dor não for tratada. E além desse problema causar uma forte e intensa dor de cabeça, ela também deixa os seus olhos vermelhos, lacrimejando, seu nariz congestionado e a pálpebra caída, do lado do rosto de onde está a dor. Fica todo torto, então, né? Me ajuda. É dor de cabeça do cão. E para... Pessoal, deu para vocês ouvirem mais ou menos? Sim. Deu. Deu? Ok, professora. Ok. E vocês já tinham conhecimento de alguma dessas dores? Tanto que Sim. ele falou, né? Neuralgia do trigêmeo, lombalgia aguda, até mesmo cólica, né? No bebê, pelo fato dele não conseguir verbalizar, né, pessoal? E não estava na ordem da pior para maior, eles só apresentaram mesmo algumas das dores, né, que são intensas e que a gente precisa ter um controle maior, então, pelo paciente, tá? E agora eu faço uma pergunta para vocês. Gente, como que nós podemos fazer o controle da dor? Fala para mim, que ideia que vocês têm em mente? Classificando o nível dela. Classificando, o que mais? Eu acho, não, eu tenho certeza que entendendo que tipo de dor que você tem, para você não tratar uma coisa errada, por exemplo. Perfeito. E como que a gente pode fazer o alívio dessa dor? Com medicação, né? Medicação, mas o que mais, pessoal? Sabendo, identificando o tipo de dor que você tem, ou por partes, entendendo o que deve ser isso ou aquilo, procurar especialidade médica, né? E eu acho que, sobretudo, né, pessoal, é óbvio que a gente vai fazer o controle medicamentoso, sim, só que a gente precisa ter em mente outras formas também do alívio, do controle dessa dor, né? Por exemplo, aqui ele falou da dor do parto, né? Se vocês já tiveram lá na disciplina de saúde da mulher sobre o parto humanizado, né? A mulher, ela pode receber, sim, uma dose de analgesia. Porém, o que mais que a gente pode fazer para auxiliar? Métodos não farmacológicos. Então, tem, por exemplo, a possibilidade do banho quente, da massagem na região lombar, do uso daquelas bolas, ou até mesmo da deambulação, né? De falar para essa mãe ir lá caminhar, que isso ajuda, colabora com minimizar a dor. O que a gente precisa ter em mente nesse momento, quem trabalhar na maternidade, gente, é que não é que o banho quente, o uso da bola vai tirar totalmente a dor, vai ser igual a usar um medicamento, não é isso, mas que vai aliviar. Vocês precisam orientar com relação a isso, porque não é a mesma coisa de usar um medicamento, né, gente? A pessoa não vai sumir a dor do nada por fazer essa prática, esse tipo, né, de ação, mas que vai suavizar, que vai melhorar, né?
Não sei se vocês já ouviram falar isso, das terapias alternativas, terapias complementares. A gente tem aí acupuntura, até mesmo, gente, o fato da gente conversar com o paciente, eu acho que o Juan sabe muito mais isso do que eu. Então, você oferecer o suporte emocional para aquele paciente, porque na grande maioria das vezes a dor não é física, não é algo que está ali, que ele machucou a pele, que ele teve uma lesão, que foi um trauma, mas às vezes é algo emocional, é uma dor emocional, que isso é uma das mais presentes hoje em dia, gente, e uma das mais menosprezadas, que a gente precisa ficar atento a isso. A tendência, né, que eu vejo muito profissional fazendo isso, isso daí ele tá fazendo corpo mole, isso daí não é nada, e ele não tá com dor nada, ele tá fazendo graça para chamar atenção, por conta de algum, às vezes, problema psicológico que o paciente tem, né? Então, a gente precisa ter o olhar atento a isso e nunca menosprezar nenhum tipo de dor do paciente, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Você tinha comentado sobre a acupuntura, a filha do meu paciente, ela trabalha com isso. Aí ela, esses dias para trás, ela estava me dando meio que uma explicação básica. Ela falou ela falou que dificilmente ela toma algum tipo de medicamento. Ela falou que tem técnicas dela lá que ela coloca pontos, uma agulha em um ponto específico da parte do corpo dela, que meio que retarda essa dor. Achei muito interessante. Gente, isso, assim, é muito menosprezado como se não funcionasse, sabe? A gente precisa falar sobre isso, porque é tratado como que, igual quando fala de homeopatia, né? Isso daí não vira nada, não adianta, tem que tomar o remédio mesmo. Só qual que é o risco que a gente tem, pessoal, de usar tanto medicamento? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, mas se for, por exemplo, um quadro de dor crônica, o paciente vai fazer uso, então, de codeína, de tramal para sempre? Será que não vai ter risco nenhum dele fazer uso desses tipos de medicamentos? Com certeza. Vai, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas certos analgésicos que são da classe aí dos analgésicos opioides, né? Morfina, tramal, conferem um vício, sem contar que tem o risco de constipação, de depressão respiratória. Então, não é só usar o medicamento e pronto, acabou com a dor. Tem pacientes que têm dores crônicas, gente, e isso é muito complicado, né? Eu tenho, Laura, eu tenho fibromialgia. Ai, nossa, então hoje a gente vai conversar sobre isso. Ontem eu falei bastante para o pessoal da noite sobre fibromialgia, Elaine, eu não sabia que você tinha. Tem. Sofro muito com ela. Vai ser legal você usar do seu exemplo, né? Porque é um quadro que realmente debilita muito o paciente, né? E daqui a pouco eu volto e te chamo. Deixa eu só apresentar algumas coisas. Tá. Bom, pessoal, então dor, igual eu falei para vocês, é muito relativo, né? Depois tem esse vídeo aqui que vocês podem ver com calma, que ele tem uns 20 minutos, ele é mais longo, não vou apresentar ele aqui hoje, mas ele fala, assim, claramente sobre os tipos de dor, como que a gente vai manejar e os cuidados de enfermagem, tá? E a gente tem, então, diversos tipos de dores, né, pessoal? Aquela dor aguda, que é algo repentino, súbito, que é algo que aparece e que some. Ela não perdura por muito tempo. Exemplos de dor aguda: uma cólica renal, igual mostrou ali, um acidente, você se cortou, você se machucou, enfim, uma fratura. Isso é uma dor aguda, né? Temos diversos tipos de dores crônicas, que é quando o paciente fica com essa dor por um período prolongado, e isso, gente, é muito debilitante. Então, a gente tem várias doenças que trazem isso para o paciente. A fibromialgia é um dos tipos de doença. Eu não sei se vocês já tiveram uma aula sobre isso, mas eu dou essa aula no quarto módulo para a disciplina de saúde do adulto. A gente ainda não teve, não. Não, né? Vou falar aqui rapidamente, a Elaine pode falar até melhor do que eu. A fibromialgia, pessoal, é uma doença que o paciente, ele tem uma dor, que é uma dor difusa, não é uma dor localizada. Por exemplo, eu tô com dor no braço, tô com dor na perna. Parece que é uma dor no corpo
todo, sabe? E isso debilita muito o paciente, porque é uma dor extremamente intensa, né? Aí eu queria até que a Elaine falasse um pouco disso, que tem casos de pacientes, eu inclusive vou contar um exemplo para vocês de uma conhecida que fez faculdade comigo, que ela tem fibromialgia, e o quanto isso debilita a pessoa. Tem casos que a pessoa não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nada, porque tá lá com a dor constante, né? Laura, eu nunca cheguei a esse ponto de ficar sem trabalhar. Dói muito, eu vivo de remédio, né? Vivo retomando remédio. Mas dói o corpo inteiro. Aí tem dias que dói mais um pedaço, por exemplo, um dia dói mais a mão, outro dia dói o dedo, é uma coisa estranha. Mas eu nunca cheguei a crise de ter que ficar sem trabalhar, mas já vi pessoas que já ficaram. Mas você toma remédios especiais, né, Elaine? Não é, por exemplo, uma dipirona que você toma. Isso aí não resolve pra mim, isso aí é água com açúcar. O São- último que eu tava tomando era pregabalina. Então são analgésicos com muito mais potentes, né, pessoal? E o tanto que isso, gente, na grande maioria dos pacientes aí com fibromialgia é muito debilitante. Igual eu tava falando para vocês que eu não suporto sentir dor por muito tempo, né? Imagine, porque eu pelo menos me coloco muito no lugar das pessoas. Imagine você sentindo uma dor constante, gente, toda semana ou todo dia você tem dor que você não consegue realizar o seu trabalho. Você não consegue muitas vezes aproveitar o lazer com a sua família, você não consegue trabalhar com o que você gosta. Então, o tanto que é difícil. E falando dessa minha conhecida, né, da faculdade, ela tem fibromialgia e ela sempre posta no dia a dia lá no Instagram como que é o dia a dia, né, dessas pessoas, né, que tem, o quanto que ela sente dor. Aí, alguns meses atrás, ela foi fazer uma viagem, gente. Aí ela foi fazer uma viagem lá para Punta Cana, perto de Cancún, um lugar super chique, um resort bonito, uma viagem cara. Que aí ela falou assim, ai, que juntou, que era dinheiro, que era o sonho da vida dela fazer essa viagem. E aí, durante lá os dias que ela passou, ela mostrou os passeios. Até que teve um dia que o marido dela postou um vídeo que me chamou muita atenção. Ela estava tendo crise, ela estava tendo um momento de crise da fibromialgia. Aí ele mostrou um vídeo que ela estava toda encolhidinha assim na cadeira de sol, sabe? Com dor. E aí, depois disso, ela passou 2 dias inteiros no quarto do hotel porque ela estava com dor. Uma dor que ela não conseguia aproveitar, que ela tinha que ficar deitada e esperar passar. E aí, gente, vocês conseguem imaginar isso? Você esperar a vida inteira para fazer uma viagem, uma coisa que você gosta, e chega lá, você não consegue aproveitar porque você tá com dor, né? Fora a questão do trabalho. Hoje em dia, ela não trabalha porque ela não consegue trabalhar, tá, gente? Então, o quanto que isso deve ser difícil. E o quanto que a gente não deve menosprezar. E aí eu pergunto para vocês, esse tipo de paciente, obviamente que só o tratamento medicamentoso não vai funcionar. Que ela, com certeza, vai fazer uso das medicações fortes, mas a gente precisa de outras terapias para auxiliar isso. Então, o quanto que isso é difícil, a gente precisa ouvir esse paciente, tá? Laura, a fibromialgia, eles falam muito que é o emocional, né? E porque assim, os médicos falam que eu tenho desde quando eu tinha uns 20 anos. Antigamente, eles não acreditavam que existia, né? Não era uma doença. Sim. Aí, com o tempo, eles foram estudando e aí chegaram à conclusão que ela existe mesmo. E aí, mas você vai em médico falando que você tá com dor, eles falam que é emocional, que você precisa melhorar o seu emocional, e não é fácil. Ai, não É é uma coisa assim. fácil, Como assim, que a gente vai pegar, vou trabalhar meu emocional, não vou sentir dor. Pronto, acabou. Não é assim que funciona. E eles falam muito isso. Eu já escutei médico falar pra mim assim, não precisa você vir aqui não, porque não tem o que fazer. Ou Nossa, você vai fazer um tratamento da cabeça, porque é isso que você precisa. Eu faço terapia e tal, mas não é isso. Tem dia que eu acordo doendo tudo, do dedinho até o fio do cabelo. Mas nossa, assim, é igual eu te falei, eu sou muito resistente à dor, então às vezes a sua amiga não é tanto. Então, às sim, vezes é por isso que ela tem mais crise, né? Eu sou mais resistente.
Dói, mas eu consigo fazer as coisas. E tem níveis também, né? Tem pacientes que É, têm quadros então. mais avançados também, com Aham. demência. E eu trouxe aqui o exemplo da fibromialgia, pessoal, mas tem várias outras condições. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas pessoas que sofrem, por exemplo, de cefaleia crônica por conta de algum distúrbio, né? Sofrem muito com isso também. Então, a gente precisa ter um olhar atento e não menosprezar esses pacientes. O que a gente pode fazer para ajudar? Obviamente, além de administrar lá a medicação, o que mais que a gente pode fazer? Né? Conversar com esse paciente, ver quais outros tipos de opções que ele tem, né? A gente tem também a dor cutânea, né, pessoal, que pode vir de um processo tegumentar da pele, algum processo alérgico, que também causa dores, né? A gente tem a dor somática, que vem, o que seria a dor somática, né? Vem de estímulos que produzem a sensação de dor. Então, de pele, de músculo, de articulações, enfim. E temos também a dor visceral, né, que pode ser também do processo fisiológico do corpo, né? De que recobre vísceras, recobre sistemas, recobre órgãos, enfim. E quais problemas pode acarretar uma dor? Qual que é o problema, né? A consequência do paciente ter dor por muito tempo, né? Com certeza isso afeta os sinais vitais, então a frequência respiratória, a frequência cardíaca do paciente vai alterar, sim, tá? E a gente não pode menosprezar isso do paciente, né? O paciente pode até entrar aí num quadro, né, de perca, né, de oxigênio, porque ele tá lá ofegante por conta daquela dor que ele tá sentindo, né, principalmente se for uma dor emocional, por exemplo, o paciente que tem uma síndrome do pânico, que ele tem a sensação real de que ele tá em risco de morte iminente, que ele tá com dor, que ele pensa que ele vai morrer mesmo naquele momento, e com certeza isso, gente, vai provocar alteração de vários sistemas fisiológicos, né, então, aqui essa imagem tá mera para a gente fazer uma associação, né, que quando a boca cala, o corpo fala, né, então a gente precisa ter esse olhar atento para o paciente. Então, olhem só, o diabetes invade quando a solidão dói, né? O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. Gente, isso daqui é só uma associação, tá? De forma com que vocês consigam visualizar que não deve ser menosprezado, então, a dor desse paciente, tá? Como que a gente faz, então, a avaliação dessa dor agora, né? Então, já definindo aqui, que eu já até falei para vocês, que a dor é uma experiência multidimensional, pessoal, cada pessoa tem o seu nível, tem a sua definição diferente, engloba muitos componentes sensoriais efetivos. Para uma determinada pessoa, a dor significa não ter um emprego, não ter uma casa, não ter uma família, ter solidão. Ou para outras pessoas, mais é algo fisiológico, que quer dizer que alguma parte do corpo está doendo, né? E por aí vai, né? A avaliação da dor, portanto, é a base para a prescrição terapêutica e para a avaliação dos resultados obtidos. As avaliações devem ser bem documentadas, sequenciais e sistemáticas, e em intervalos regulares. Portanto, a gente tem que ter o objetivo da avaliação dessa dor, tá? Como que a gente faz a avaliação da dor? Não tenho a mínima ideia. Ideia? Tem sim, que vocês já até falaram, né? Primeira coisa, pessoal, a gente vai efetuar uma adequada avaliação. Para isso, a gente precisa ter uma história detalhada desse paciente, né? Então, conhecer, peraí, o que é que você está sentindo, aonde, por que essa dor está começando, né? O exame físico do paciente, exames adicionais, né? Para aí a gente fazer o controle correto. É importante, então, salientar que a avaliação da dor crônica e aguda são diferentes, né? Dor aguda, então, conforme eu disse, tem uma fonte detectável. Então, o paciente está com dor porque ele quebrou a perna, né? Então, tem o foco. A gente já sabe qual que vai ser o alívio, né, daquele problema, que vai ser consertar a perna fraturada, certo? E aí, pro gesso, beleza.
A gente tem também a dor crônica, pessoal, que a fonte não é muito bem definida. Por exemplo, a fibromialgia. Não, é difícil, inclusive, diagnosticar aquele paciente com fibromialgia, porque não é muito bem definido, né? Os pacientes geralmente não tá lá, é uma dor exatamente aqui nesse local do abdômen, ou não. Ou então, né, não sabe muito bem a causa. E a avaliação é voltada para aspectos psicossocioculturais, então, desse paciente, tá? Então, durante a anamnese, a gente vai buscar colher essas informações para o paciente. Primeiramente, vendo a história dessa dor, gente, uma história clínica detalhada, né? Que vai trazer informações importantes sobre o mecanismo fisiológico, emocional e psicológico desse paciente. E a história completa dessa dor tem que ter as seguintes informações, olhem só. Quando, né, que se refere ao início dessa dor. Como que foi o início da dor? Foi depois que você fez alguma ação? Quando que começou? O tempo também é importante, né, para diferenciar o tipo de tratamento. Período e duração dos episódios. Então, qual o período do dia que essa dor se manifesta? Principalmente se for uma dor crônica, né, gente? Observa, você vai perguntar, é mais de dia, é mais de noite, é mais em algum período, né? É uma dor que é contínua, não para todos os dias, em intervalos alternados, ou se é muito raramente que acontece? Qual que é a duração, né? Qual que é a qualidade dessa dor? Então, tentar associar para o paciente, né? Por exemplo, o senhor já sentiu uma dor semelhante a essa que o senhor está sentindo agora? Aí ele vai falar, e quando eu tive pedra na vesícula, sei lá. Eu tive uma dor parecida, mas agora está um pouco diferente, está mais acentuada. Então, tentar fazer umas associações de qual tipo de dor que ele está sentindo, né? Que isso vai direcionar o nosso tratamento. Qual que é a intensidade, então, da dor, né? A gente vai usar ferramentas de mensurar, de avaliar o que ele está sentindo, né? Então, a gente tem diversas escalas, que eu tenho certeza que vocês já devem ter usado no estágio, tanto a escala numérica, né, de 0 a 10, me fala qual que é seu nível de dor, né? Ou então, se for uma criança, utilizar de escalas analógicas, de figurinhas, né, de feliz até triste, chorando, para classificar como que ele está se sentindo. Local de dor também é importante, né? Avaliar se a dor se restringe ao seu sítio original, ou, por exemplo, a gente pode oferecer esse tipo de figura para o paciente e pedir para ele desenhar ou apontar aonde é que a dor começa. Se é uma dor que se espalha, se vai para além dessa área, né? Aí a gente precisa usar dessas ferramentas para tentar entender o que é que está acontecendo com o paciente. Alguém de vocês já viu, pessoal, esse tipo de escala no estágio? Vocês já fizeram estágio na Santa Casa, né? Na Santa Casa tinha. Tinha? E aí na Santa Casa tinha. Ah, legal. E aí, por exemplo, ele apontava onde é que estava a dor, era mais com criança, com adulto, como que era? Onde a gente ficou era adulto. Ah, era adulto. Legal. Então, aqui, pessoal, serve não só para adultos, para crianças, às vezes não sabe muito bem se expressar, fala onde é que está essa dor, vai lá, aponta, né? E às vezes eles fazem até um desenho para mostrar que aquela dor começou ali, mas está irradiando para outros espaços. A gente sempre vê, então, sinais e sintomas associados, né? Então, questionar se essa dor gera uma incapacidade de fazer tal ação. Ou, por exemplo, a dor é tão grande no braço que ele não consegue movimentar, né? Se causa, às vezes, alguma disfunção intestinal, algum edema, sensação de frio ou de dormência. Isso, com certeza, é mais frequente nas dores crônicas, tá? Sobretudo, eu acho que isso, gente, é extremamente importante também, viu? Acima de tudo, de perguntar a duração, se tá doendo muito, aonde é, enfim, a gente perguntar quais são os fatores que pioram ou que melhoram essa dor. Então, você vai perguntar para o paciente, tá bom, você tá com dor de cabeça, e você já percebeu se você faz alguma coisa, tem alguma atitude, come alguma coisa, melhora ou piora? Aí ele vai te falar.
Ah, depois, por exemplo, que eu tomo café, sei lá, gente, tô dando um exemplo bem chulo. Eu tomo café, eu percebi que piora um pouquinho mais. E quando eu tomo um chá e deito, ela melhora. Então, vocês vão tentando fazer ele pensar como o paciente, descobrir o que que alivia, o que que piora mais, porque é a partir disso que a gente vai desenvolver então as ações, né? Tanto o médico prescrever essas medicações, quanto dos tratamentos não farmacológicos, tá? Então, já falei para vocês desses tratamentos não farmacológicos. A gente tem inúmeras opções, desde a acupuntura, desde de homeopatia, de terapia, que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, né? Olhem só, de hidroterapia, vendagens, crioterapia, eletroterapia, tem um monte de modalidade que tudo isso serve sim para a gente controlar o sintoma. Porque pensem agora comigo para essa colega, né, que tem fibromialgia. O tratamento farmacológico não vai só adiantar. Ela precisa sim dessas terapias complementares e com certeza de fazer uma terapia para reorganizar e saber lidar, né, aprender o corpo, como que o corpo vai conseguir controlar essa dor internamente sobre ela. E isso não é fácil, gente. Até mesmo porque a gente não se conhece, a gente não conhece nem nós mesmos. Então, como que a gente vai aprender a controlar e conviver com uma doença dessa? É só com terapia. Todo mundo tinha que fazer terapia, né? Então, isso é muito importante para o paciente. Mas a gente tem que ver outras condições também, né, gente? Pensa num paciente que tem doença crônica. Essas medicações são caras. Primeiro que os remédios já começam aí, são remédios caros, tá? Como que o paciente vai ter recurso para fazer terapias complementares? Me fala. É difícil. Acupuntura, psicólogo. Pilates, yoga, tudo caro. Então, assim, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, tem que avaliar. Esse paciente, gente, infelizmente, na grande maioria das vezes, vai ficar meio que à mercê, porque ele não tem muito recurso para conseguir lidar com isso. É diferente do que se a gente comparar o paciente que tem dinheiro, né, gente? Que aí ele pode fazer o tratamento certinho, bancar tudo que ele precisa, né? Mas infelizmente não é essa a realidade da maioria dos brasileiros, né? Mas então, na medida do possível, tentar pensar junto o que a gente pode fazer que o paciente tenha condições, né, para alívio dessa dor. Tratamento prévio também é importante. Perguntar para o paciente se ele já fez algum tipo de tratamento anterior, quanto tempo que durou aquele tratamento e quais foram os resultados, né? Então, se ele usou aquela medicação, se ele fez uso da acupuntura, sei lá, teve benefício? Quanto tempo que ele fez de uso? Porque é muito comum o paciente pegar e falar assim, eu até tentei fazer a terapia, mas não funcionou não. Aí você vai perguntar, fez uma vez só. Então, como que quer que funciona se ele não fez a real experiência, não deu tempo para aquilo realmente funcionar, né, gente? Outras coisas também importantes é o padrão de sono, os hábitos daquele paciente, né? Antecedentes familiares, que às vezes já tem ali uma história que a gente precisa investigar. Então, já falei aqui para vocês das escalas, a gente tem como mensurar o nível de dor daquele paciente, que podem ser escalas unidirecionais e multidimensionais. As uni, vocês já devem utilizar no estágio, que é a numérica, né, de 0 a 5 ou de 0 a 10, né, que aí o paciente vai falar, nossa, eu tô com dor 8. Tá, você tá com dor 8, mas vamos conversar mais, aonde é que tá essa dor? Além disso, gente, você vai observar a expressão facial daquele paciente. Já aconteceu muito isso comigo. Vou lá avaliar um idoso. Nossa, minha filha, eu vou lá e pergunto, o senhor tá bem? E aí, tá bem? Ah, tô bem não. O que o senhor tem? Tô com dor. Tá com dor? Mas dor aonde? É uma dor assim no corpo, não sei falar onde é, que o idoso tem isso, né? Mas então me fala, de quanto que tá essa dor? Se fosse de 0 a 10, quanto que você falaria? Tá 10. Aí você vê o paciente tá lá rindo, tá com dor 10. Né?
Então, a gente precisa investigar outras coisas. Eu não estou dizendo que é só expressão facial, tá, gente? Que a gente, porque o paciente está falando que está com dor 9, 10 e está rindo, que ele não está com dor. Não é isso também. Mas a gente tem que investigar e procurar vários fatores, ok? A gente tem a escala analógica, né? Então, alinha-se com descritores visuais, muito utilizado na pediatria, que aí a criança vai lá, né, e aponta, né? Qual que é o nível de dor será que ela tá? Ela tá com a carinha muito triste, que ela tá com muita dor, ou ela tá mais ou menos, ou ela não tá com nada de dor. Então, isso nos ajuda bastante. O exame físico, né, pessoal, que vocês fazem também, vocês avaliam esse paciente de uma forma cefalocaudal da cabeça aos pés, tá? A gente vai observar também o modo que esse paciente vai se despir, o modo dele caminhar, a um nível de mudança de decúbito, às vezes, se ele sente dor, se ele teve comprometimento motor ou a destreza daquele paciente, né? Um exemplo clássico, gente, quem tá com muita dor, às vezes não consegue nem andar, né? Quando eu trabalhei um tempinho na UPA, eu lembro que chegavam os homens com cólicas renais, e eu acho que eu já contei para vocês isso, eles chegavam, gente, até de gatinho, sério mesmo, eles andavam de gatinho, de 4, no chão, porque eles não conseguiam ficar em pé de tanta dor. E é isso que a gente tem que observar do paciente, né? Atentando sempre para o aspecto geral, então a face, né, que é muito expressivo a gente observar isso, ele tá com dor, ele tá com uma feição diferente, porque muitas vezes o paciente, ele não consegue nem verbalizar, se for um idoso ou uma criança, não vai conseguir verbalizar, tô com dor, não vai, às vezes não consegue nem falar. Por conta de, sei lá, alguma síndrome demencial no idoso, se for muito criança, então a gente observa isso, a postura do paciente, a face. Então, você observa que é um idoso que já não fala porque ele tem Alzheimer, mas ele tá diferente, a família sabe identificar isso. Que ele tá mais quietinho, que ele tá bem amuadinho, que ele tá prostrado, então, peraí, ele tá com dor? Né? Qual que é a postura do paciente, o estado nutricional também é importante, e além disso, os sinais vitais que podem com certeza alterar diante dessa dor, tá? No exame neurológico, então, a gente vai avaliar essa sensibilidade, a função, né, dos nervos cranianos, né, vendo se teve um comprometimento neurológico, tá? E mental, às vezes o paciente tem tanta dor que ele tem períodos de lucidez, períodos de confusão, né? Palpação de movimentos musculares, ver como que o paciente está em nível de movimentação, ok? Observando, portanto, pessoal, o padrão respiratório, então, né? E para isso a gente realmente precisa ir lá e olhar. Igual vocês sabem, acho que foram vocês mesmos que deram exemplos que lá na Santa Casa eles não olham, porque lá no oxímetro só tem o resultado pronto da saturação e da frequência cardíaca. E para fazer frequência respiratória tem que ir lá e contar. O que eles não fazem, por preguiça, por falta de tempo e por aí vai. Só aproxima. Inventa, né? Foi você que me falou isso, que eu olho ali, ó, tá com 14. Eles olham da noite e vai base naquilo. Aí o da noite deve olhar o da tarde, na base, o da manhã, e vai, ninguém mete. Pelo amor de Deus, não. Aí eu perguntei, né? Aí eu falei, como é que é? Porque, tipo, se faz ou não. Eles falaram, não, faz não. A gente só faz se o paciente tiver com sinais de falta de ar, fadiga. Mas se não tiver assim, tiver bem, se aproxima, coloca 22. Aproxima, mas inventa, né? Só de olhar para a cara da pessoa já consigo saber. Ela tá com 15 de movimentos. Então, gente, pelo amor de Deus, se não for para fazer, não vai inventar resultado. Antes deixar em branco do que inventar um valor que não existe. Mas é que lá, Laura, eles têm que depois colocar no computador, né? Porque tem questionário lá perguntando tudo, aí eles vão deixar em branco que jeito. Então tem que fazer, gente. Já que tá pedindo, tem que fazer, pelo amor de Deus. Tem que lançar no sistema depois, a anotação. Então tem que fazer. Então eles já estão dando todos os exemplos errados e não absorvam isso, pelo amor de Deus.
né? Então, para esse paciente, gente, você vai ter que ir lá, vai ter que contar. Além do que, na hora que você vai verificar, você vai avaliar a amplitude dessa expansão torácica, vai ver se está muito rápida, se está simétrica ou assimétrica, né? A gente vai ter que ver o ritmo e a frequência cardíaca, e olhem a importância disso. O oxímetro dá o resultado pronto, então dá lá que a frequência cardíaca está 103, por exemplo. Mas deu o resultado. Eu não consigo ver se o pulso, por exemplo, se está regular, se tem arritmia, só de olhar para aquele valor. Eu preciso palpar o pulso, eu preciso sentir o pulso para isso. Então, as máquinas não substituem isso. Por isso que a gente precisa ver, gente. A marcha, então, do paciente, se tem uma postura rígida, se tem flexão da coluna lombar por conta dessa dor, né? Se o paciente tem alguma expressão facial ou se vocaliza, enfim, a gente tem várias maneiras diferentes de observar isso no paciente. O que é importante dessa aula, pessoal? Não menosprezar as queixas. A gente faz o tratamento farmacológico, mas a gente faz o tratamento complementar, tá? Com tudo isso que a gente já conversou. Cuidado, gente, com o excesso de medicações que vai dar para esse paciente. Tratamento de dor crônica tem que tomar cuidado, porque medicamentos viciam, medicamentos têm efeitos colaterais, têm riscos adversos que a gente precisa controlar, né? Então, uma morfina, um tramal, já falei para vocês, constipação, tem risco de depressão respiratória, de ter uma parada respiratória por conta, às vezes, do uso exacerbado. Então, não é tão simples assim, só usar a medicação. A gente tem risco para isso. Então, por isso que a gente tem que oferecer de outros recursos e investigar a causa, né, sobretudo. Não é só ir dar lá e dar o remédio. Peraí, por que ele está sentindo essa dor? Ele tem alguma doença que causa isso? Será que tem como eu controlar a doença para ele não sentir dor? Então, a gente tem que investigar sobre esse ponto de vista. Beleza? Certo. Alguém tem mais alguma Professora, coisa e pra falar? quando a pessoa meio que. Como é que é mesmo a palavra? Mesmo acostumada a tomar a medicação e mesmo ela não estando sentindo dor, ela acha que tem que tomar aquela medicação para suprir talvez essa dor. Eu esqueci o nome da palavra. Mas aí isso vai ser mais algo a ser trabalhado do ponto de vista psicológico, né? Então, esse paciente, não vai adiantar você pegar e falar, ó, você não tá sentindo dor, para que você vai tomar um remédio? Então, tem que ser algo que tem que ser trabalhado a nível psicológico de uma terapia. Não sei se o Juan tá aí, se sabe falar mais disso do que eu, mas tem outros recursos, vai ter que ser trabalhado aqui já no paciente. Igual eu conheço pessoas que é viciada em tomar Paco. Nossa, eu já vi Porque mesmo. como médico administrou Paco para tomar por determinado tempo, período, tomou, passou. E ela ainda fala, tô com dor, quero tomar Paco. Nossa, eu já vi isso mesmo. Mas aí a gente tem que trabalhar de outro ponto de vista, né? Mais o psicológico desse paciente, como que a gente vai trabalhar. E tem outras ferramentas, né? Eu já vi casos, mas a família estava ciente, tá? Que tinha o Paco, né? Era o Paco também, mas tinha também algumas pílulas em placebo, que é o placebo que era quando não tem a medicação, né? E aí a pessoa tomava, tirava totalmente a dor, só que não tinha nenhum princípio ativo lá dentro, era farinha. Ah, já aconteceu isso com meu outro paciente. Ele era Mas, viciado em tomar quetiapina. nossa, E ele falava que só conseguiria dormir se tomasse quetiapina. Aí nós fomos lá arrumar o placebo e dava pra ele na hora de dormir. Ele dormia, que era uma beleza. Aí no outro dia fala, não é quando eu tomo a quetiapina que eu durmo. Então, gente, só que isso é uma coisa muito complicada, tá? Porque envolve atitudes éticas, a gente não pode fazer isso por conta própria,
tá? Envolve várias outras questões, envolve família, o responsável, não é simples assim, tá? E além do que eu não acho também muito ético o paciente não saber o que ele tá tomando, né? Mas para você ver o tanto que isso mexe com o psicológico, a pessoa foi lá, tomou a pílula, não tinha nada e achou que melhorou. Então, peraí, como que a gente vai trabalhar com isso? Vai encaminhar esse paciente para o psicólogo, para o terapeuta, fazer todo um acompanhamento especial para isso. Mas lá tinha o respaldo da família, do filho dele, né? O filho dele era médico, era oncologista, e o filho dele mesmo falou, olha, vamos fazer isso com meu pai, porque a gente tá vendo que ele não tá necessitando de tomar quetiapina. Aí a gente foi fazendo desse jeito. Entendi. Não, a gente tem várias maneiras de trabalhar, né? O que a gente não pode, pessoal, é também deixar o paciente lá sofrendo e menosprezar. Esse que é o ponto importante. Então, vocês vão lidar com isso não só na clínica médica, todas as áreas, né? Uma recuperação, gente, do pós-operatório, por exemplo, que a gente tem tanta questão da dor, da limitação do movimento, então a gente precisa fazer esse controle muito certinho. Tá bom? Dúvidas, gente? Tranquilo até agora, professora, tá tudo bem. Beleza. Pessoal, agora eu vou passar as orientações do que vocês vão fazer, que amanhã, teoricamente, é aula remota, né? Então... Amanhã tem estágio, Laura. Não, gente, então vocês podem usar de hoje, então, para montar, tá? Se vocês quiserem. É o último trabalho, tá? Prometo, é a última coisa que vocês vão fazer. Olha que legal. Pessoal, é o seguinte, vocês vão preparar, né, uma apresentação, não precisa me entregar nada por escrito, é só apresentação de algumas doenças aqui. Eu vou dividir vocês em grupos, vocês que se dividam, não vou dividir, porque eu sei que grupos aí é meio difícil. Então, vão ser 4 grupos de 5 pessoas cada um, porque eu acho que tem 20 alunos na sala, não sei se é isso mesmo. Acho que tem 19. 19? Bom, mas vai dar, então, mais ou menos isso, 4 grupos de 5 pessoas, até 5 pessoas cada um no máximo, tá? E cada grupo vai ficar com uma doença diferente. Então, vai ter, por exemplo, meningite, hepatite B, tuberculose e hanseníase. Cada grupo vai pesquisar de uma doença, não vai repetir. E aí, vocês vão, em grupo, pesquisar sobre essa doença, sobre os sinais e sintomas, sobre o diagnóstico, o tratamento, né? E os cuidados de enfermagem e apresentar na próxima aula, que vai ser online ainda, tá? Então, olha que bom, gente, vocês vão apresentar online, que vai dar menos vergonha ainda, né? Então, é isso. E eu vou colocar aqui no grupo também. A gente vai apresentar para 4 pessoas, né? Mais um pessoal. Depende do dia, talvez vai ser 3 ou 2. Às vezes vai ser só você. Não fala isso no não, privado. gente. Ó, é o seguinte, o pessoal do online tem que participar também, tá? Porque eu sei que muita gente está trabalhando, inclusive eu quero até falar isso, aproveitar que está gravando, tá? Porque eu já falei isso para outras turmas, tá? Vocês não têm nem que ouvir isso, gente, mas eu vou falar porque vai ficar gravado. Que é uma vergonha e é uma falta, assim, de consideração e uma falta de respeito essas pessoas não estarem participando. Porque a maioria da sala tá no online. Fala que não vai no presencial porque vai ver, tá participando online. Mas agora que tá online, cadê o povo? Porque as mesmas pessoas que estão aqui agora... eles estão presenciais, entendeu? Eles são o contrário, agora eles estão lá na escola. Então assim, depois não adianta reclamar que, fiquei com nota baixa, não sei o quê. Eu não vou passar a mão em cima desses alunos. Tem que fazer esse trabalho em grupo, tem que fazer, tem que apresentar. Eu tô trabalhando, tô fazendo não sei o quê, tô fazendo não sei o quê. Aí você tem que rever suas prioridades. Se você tá fazendo um curso, gente, o mínimo que se espera é que você, aliás, você que tá pagando, o dinheiro é de vocês, o dinheiro não é meu. Eu que tô recebendo aqui para dar aula para vocês, então vocês sabem o valor do dinheiro que vocês gastam, né? Primeira coisa. Então, vai ficar com nota baixa. Não adianta reclamar. Pode vir depois reclamar de mim na Wanda, no Fonte, que eu não tô nem aí. Mas eu prezo por isso, gente. Que jeito você vai reclamar?
Ah, mas vai. Desce o pau nele, Laura, desce o pau. Mas Tá vai. errado, velho. Não tem jeito. Então, assim, pessoas que estão aí no remoto precisam se organizar, sim, para poder apresentar na próxima aula. Se não apresentar, I'm sorry, vai ficar com zero, tá? Então, é isso, gente. Eu vou colocar no grupo, tá? Aqui, porque aí eu já vou até dividir. Vocês já têm alguma ideia de grupo? Quem que tá aqui? Com quem que vai fazer? Então, o nosso grupo normalmente dá 6 pessoas, então eu não sei como que nós vamos fazer. Uhum, tá. Alguém vai ter que No passar pro caso, outro. no caso, por enquanto aqui tá só eu com o Jurseno. E vocês já têm ideia, Juan, de qual que vocês querem, por exemplo, fazer? Que aí eu já coloco o nome de vocês aqui. Ó, Então, tem. eu preciso ver isso com o Jurseno e com o pessoal, né? Mas em todos os Ah, casos, não saiu com o A Jurseno. Elaine quer o de meningite, você falou, Elaine? Meningite ou hepatite, que eu acho que é o que tem mais assunto. Tá, peraí, deixa eu já colocar Tem então. quantas pessoas no grupo, professora? Só pra 5 eu ter uma- pessoas. Ó, eu já vou colocar então em meningite, Bruna e Elaine, tá? Aí depois vocês veem o resto do pessoal. Se quiser já colocar alguém aqui, vocês já me falam, porque eu tô escrevendo aqui já no grupo, tá? Ô, Laura, já coloca o Ricardo no nosso grupo. Tá. Ricardo. Ok, senhor Jurseno, alguma dica, meu querido, de assunto? Qual foi a próxima que a professora Ó, falou? a gente tem hepatite B, tuberculose e hanseníase. Ou hepatite B ou tuberculose. Qual que você acha, Juan? Beleza, então, professora, vamos ficar com tuberculose. Tá, peraí que eu já coloco aqui, tuberculose. Uhum. Que dia vai ser a apresentação, Laura? Vai ser na próxima aula, que é dia 7, tá? Tá. Dia 7, dá sim, mas é uma apresentação simples, tá, gente? Vocês podem fazer da Laura. maneira com que vocês acharem melhor. Oi? Coloca aí no nosso grupo a Nayara Peraí, e a Josi, a Josiane. Aí o nosso grupo Nayara tá formado. com I, né? É com I ou com Y, não sei. Josiane? É, Tá. Ai, peraí que eu coloquei no errado, que eu tô escrevendo aqui. Meningite. Ricardo, pode ser? Pode, claro. Beleza. Pessoal, então assim, vai ser uma apresentação simples, vocês não precisam me entregar nada por escrito, vocês vão falar, então, cada um sobre a sua doença, tá? Então, o que é os sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento e os cuidados de enfermagem. Apresentação aí de uns 10 minutos, vocês fiquem à vontade, quem quiser às vezes apresentar um slide, quem quiser apresentar um vídeo, teve aluno da noite que falou que vai montar um vídeo eles mesmos, então assim, vocês fiquem à vontade, tá? Eu acho que seria mais fácil mesmo, né? A gente já pode apresentar o vídeo gravado para você? Pode sim, aí você só me manda antes, porque, ou então se você quiser você mesmo apresentar o vídeo na hora, vocês que sabem. Só fica mais difícil porque eu não entendo muito dessas tecnologias na hora de apresentar ele. Não, mas qualquer Acho que é coisa eu mais posso fácil apresentar. você colocar. Sem problemas, tá? Bom, então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Não, só coloca ela certinho, como que é para fazer, montar, para a gente poder passar para os outros, né, que não tá na aula. Não, pode deixar. Eu também vou disponibilizar depois a aula gravada, tá, pessoal, aqui no YouTube. Aí, quem quiser depois rever a gravação. Mas é isso. Então, na próxima aula a gente apresenta, discute um pouco sobre essas doenças. Ok. Ok, professora, ok. A respeito do trabalho que a senhora pediu, aquelas 2 perguntas, pode enviar no seu particular, professora? Pode, com certeza. Envia aqui no WhatsApp.